A gravidade do que começou a ser revelado no STF. O início dos depoimentos no Supremo Tribunal Federal sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 marca um momento crucial para a democracia brasileira. Os relatos iniciais, especialmente os que envolvem o chamado Núcleo 1, do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, não apenas confirmam as suspeitas de conspiração, mas escancaram a fragilidade das instituições diante da ousadia de certos atores políticos. A presença de altos oficiais militares entre os réus e testemunhas, como o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, revela algo ainda mais preocupante: o quanto o ambiente de ruptura institucional estava próximo de se materializar. Mesmo que Freire Gomes negue ter ameaçado prender o então presidente Bolsonaro ou que tente suavizar a interpretação de suas ações, o simples fato de essas conversas terem ocorrido nos bastidores já é sinal de alerta. É importante lembrar que a tentativa de desacreditar o processo eleitoral e as instituições democráticas não começou no segundo turno de 2022. Foi construída ao longo de meses, se não anos, com ataques ao sistema de urnas eletrônicas, uso político das Forças Armadas e ameaças veladas, tudo isso legitimado por figuras que ocupavam os mais altos cargos da República. O depoimento do general sobre a carta assinada por oficiais da Ativa, classificada como uma tentativa de ruptura institucional, reforça a gravidade do que esteve em jogo. O Brasil esteve perigosamente próximo de repetir capítulos obscuros de sua história. O que começou a ser revelado no STF não pode ser tratado com indiferença ou esquecido com o passar do tempo. Cabe à Justiça, agora, não apenas apurar os fatos, mas também sinalizar com firmeza que qualquer ameaça à ordem democrática será tratada com o rigor que a Constituição exige. A democracia brasileira precisa mostrar que aprendeu com seu passado e que está disposta a defendê-lo no presente. Boa noite. O Supremo Tribunal Federal começou hoje a ouvir testemunhas do processo que investiga o plano de tentativa de golpe de Estado depois da eleição de 2022. 4 pessoas prestaram depoimento sobre o chamado Núcleo 1, que é tido como crucial para a trama do plano. Esse núcleo inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro, além de outros 7 réus. Um dos ouvidos foi o general Freire Gomes, ex-comandante do Exército. Freire Gomes negou ter ameaçado prender Bolsonaro quando o ex-presidente mencionou a possibilidade de um plano de golpe. O Freire Gomes também disse que a carta que foi assinada por oficiais da Ativa, divulgada depois das eleições, representava, sem dúvida, uma tentativa de ruptura institucional. A serenidade que a democracia não pode mais tolerar. O depoimento do general Freire Gomes ao Supremo Tribunal Federal, marcado por contradições e repreensões, revela um ponto-chave da crise institucional vivida pelo Brasil após as eleições de 2022. A tentativa de normalizar o inaceitável. Quando um ex-comandante do Exército precisa ser advertido por um ministro do STF por se contradizer sobre uma possível adesão de um alto oficial da Marinha a um plano golpista, algo está profundamente desalinhado no funcionamento da nossa República. A postura adotada por Freire Gomes, alternando omissões e lembranças seletivas, reflete um comportamento recorrente entre figuras de poder: minimizar a gravidade dos fatos ou negar responsabilidade direta, mesmo diante de evidências já registradas. A resposta firme do ministro Alexandre de Moraes, ao apontar que o general estava mentindo em um dos momentos, ou para a Polícia Federal ou no depoimento atual, foi mais do que uma correção pontual. Foi um alerta institucional. A democracia brasileira não pode mais tolerar esse tipo de serenidade diante de episódios que colocaram o Estado de Direito em risco. A tentativa de golpe não foi um rumor ou um exagero político. Foi discutida dentro do Palácio da Alvorada e teve entre seus interlocutores figuras com poder real de mobilizar forças armadas. E mesmo assim, os envolvidos se apresentam ao tribunal como se estivessem prestando contas de mal-entendidos. O perigo maior não está apenas na conspiração em si, mas na tentativa de reescrever os fatos com linguagem ambígua, em zonas cinzentas.
A responsabilização jurídica, política e histórica dos envolvidos é necessária não por desejo de revanche, mas para deixar claro que a democracia brasileira tem limites e que eles foram ultrapassados. A lição mais urgente que se impõe é esta: não há mais espaço para ambiguidades institucionais. O país precisa escolher entre a verdade e o revisionismo, entre a firmeza democrática e a indulgência com quem flerta com o autoritarismo. O STF, ao cobrar coerência e responsabilidade, dá um passo importante. Cabe agora ao restante da sociedade acompanhar e exigir que as consequências sejam proporcionais à ameaça enfrentada. E mais, ele foi repreendido durante o seu depoimento pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, por estar se contradizendo. A gente vai ao vivo agora com Pedro Teixeira. O Pedro participou dessa sessão, acompanhou os depoimentos e traz mais informações para a gente, inclusive sobre esse pito que o Freire Gomes recebeu de Alexandre de Moraes. Pedro, boa noite. Tudo bem, Thaís? Boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na CNN. O ministro Alexandre de Moraes ficou bastante incomodado em um momento em que o procurador-geral da República questionava o general Freire Gomes sobre uma suposta adesão do almirante Almir Garnier, que era o comandante da Marinha naquele momento, ao plano golpista que estava sendo discutido no Palácio da Alvorada. Depoimentos que escancaram a conspiração. A cada nova revelação no Supremo Tribunal Federal, vai se tornando impossível ignorar o que antes muitos insistiam em minimizar. Houve sim articulação dentro do alto comando das Forças Armadas para manter Jair Bolsonaro no poder, mesmo após sua derrota nas urnas. O depoimento do general Freire Gomes, mesmo cheio de contradições, trouxe elementos que não podem mais ser tratados como boatos ou interpretações políticas. Foram reuniões, falas, adesões e, sobretudo, silêncio cúmplice de quem deveria proteger a Constituição. Quando o general admite que o almirante Almir Garnier teria se colocado ao lado de Bolsonaro em um plano golpista, está confirmando que parte da cúpula militar esteve de fato disposta a romper com a democracia. Pior ainda, admite ter participado de reuniões onde se discutiu abertamente a possibilidade de um golpe de Estado. E mesmo assim, tenta suavizar sua responsabilidade, alegando má interpretação dos colegas ou negando ter dado voz de prisão ao presidente. Algo já confirmado por outro comandante, o brigadeiro Batista Júnior. É sintomático que tantas figuras envolvidas agora aleguem confusão, más lembranças ou simples equívocos. Mas o que está sendo investigado não é uma divergência militar interna. É a tentativa concreta de impedir a alternância democrática do poder. Não há espaço para tergiversações. O Brasil esteve perigosamente perto de um rompimento institucional que teria consequências imprevisíveis. Além disso, os depoimentos de hoje apontam para uma engrenagem mais ampla. Pessoas que produziram relatórios duvidosos para atacar as urnas eletrônicas e policiais que atuaram para dificultar o acesso de eleitores, sobretudo no Nordeste, no dia decisivo do segundo turno. Essa operação, como já foi denunciado, teve um alvo claro: reduzir votos para Lula em regiões onde ele era favorito. Tudo isso mostra que o suposto plano não era só retórica inflamável de palanque. Ele foi alimentado por ações concretas, articuladas em diferentes níveis do Estado. Diante disso, é urgente que a Justiça trate os envolvidos com a seriedade que o momento exige. Não basta arquivar esses episódios como mais um escândalo político. É preciso responsabilizar os agentes e proteger a democracia de futuras investidas autoritárias. O país precisa lembrar que a liberdade só permanece garantida quando aqueles que tentam destruí-la enfrentam as consequências. Em um primeiro momento, o general disse que não se lembrava do que o almirante tinha dito. Logo na sequência, o ministro Alexandre de Moraes o repreendeu e disse que ou ele tinha mentido para a Polícia Federal ou estava mentindo naquele depoimento, porque ele já tinha confirmado esta questão aos agentes da Polícia Federal. Na sequência,
O general Freire Gomes admitiu que o almirante Almir Garnier teria aderido e teria dito que estaria ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro naquele plano que estava sendo debatido. Ele também admitiu que em alguns momentos participou de reuniões em que se discutiu um golpe de Estado ou um plano para a manutenção do ex-presidente Jair Bolsonaro na presidência da República. Ele, em determinado momento, também disse que poderia ter sido mal interpretado pelos outros comandantes de força em conversas paralelas ali. Ele, inclusive, falou que um dos comandantes teria interpretado que ele tinha dado voz de prisão ao ex-presidente Jair Bolsonaro em meio a estas discussões. Ele disse que isso não aconteceu, negou essa possibilidade. Acontece que o tenente brigadeiro do ar, Batista Júnior, já tinha afirmado isso à Polícia Federal. Foram ouvidas mais 3 pessoas na sessão de hoje, viu, Thaís? Pessoas ligadas a um instituto que produziu um relatório para o PL sobre as urnas eletrônicas e 2 pessoas que participaram do planejamento, digamos assim, daquela operação da Polícia Rodoviária Federal que dificultou o acesso de eleitores em áreas onde o presidente Lula tinha bom desempenho, especialmente no Nordeste, durante o segundo turno das eleições. Volto com você, Thaís.